Em declaração de líder, vereadora... Desculpe. Em grande expediente, vereadora Andressa Malman, da tribuna. Ah, tá. Bom dia, colegas. No outro dia, nós fizemos uma discussão bem ampla sobre o caso da orelha. E, em função desse caso, a gente começou a reestudar algumas partes semelhantes do caso do torturador de gatos, que eu fiz aqui em Caxias do Sul. E a gente acabou encontrando um artigo muito interessante, que eu acho importante ler para vocês, que também associa a algumas vezes que eu falei sobre a teoria do elo e também a violência contra mulheres. Começa assim: conexões entre sexismo e especismo. Em memória de Maju, que é uma das gatas torturadas, uma das vítimas dos covardes de torturadores de gatos de Caxias do Sul. Obviamente, não vamos colocar a foto. Especismo é a ideia de promover a espécie humana como superior e, além disso, capaz de deliberar todas as outras, incluindo o direito sobre a vida e a liberdade. É a ideologia que justifica a exploração humana sobre as demais espécies. A relação com o sexismo está presente nas reflexões que pensam esse tipo de exploração. Sexismo é o nome que se dá à ideia de promover um gênero sobre o outro, a ideia de uma ordenação sexual, de subordinação do feminino ao masculino de forma hierárquica, como se houvesse uma ordem de importância social. Nessa ordem, o masculino seria o padrão e a referência central. As feministas veganas estão se debruçando sobre a relação entre as violências sexistas, misóginas e contra as pessoas não humanas. Esse texto se refere bastante a essa ligação da teoria do elo, e a gente volta à tona esse assunto, porque aqui em Caxias, há poucos dias, aconteceu mais uma violência de 2 animais através de 2 adolescentes. Esse caso vai ser apurado, ainda está no início, mas eu acho importante dizer que, mesmo com toda a repercussão do caso Orelha, nós temos esses orelhas que sofrem por isso todos os dias. Seguindo o artigo, utilizo o termo pessoa não humana, emprestado do livro A Vida dos Animais. Nele, Bárbara convida pessoas humanas a abrirem o coração para animais à sua volta e descobrir por si mesmo como fazer amizades com uma pessoa não humana. O termo pessoa, no dicionário, considera criatura humana, um ser eminente ou importante. E vai além. A narrativa cristã, ser uma pessoa, significa estar consciente de sua liberdade e responsabilidade, que são determinadas pela dimensão moral e espiritual. Já na gramática, a pessoa indica alguém que participa de um discurso. Utilizar uma pessoa para os animais não humanos significa, portanto, transgredir um discurso criado pelo humano especista que desconsidera todas as outras formas de vida. Considera inferior, portanto, passível de exploração. Para pensar em relação entre a violência sexista e a brutalidade contra a irmandade das espécies, vamos analisar o caso do torturador de gatos de Caxias do Sul. Anderson Lucas de Almeida Maciel foi denunciado por maus tratos animais pela ONG que eu presido, Sem Raça Definida, e encaminhado para a prisão no dia 27 de setembro de 2023. Essas matérias circularam em todo o Brasil. Os celulares encontrados na casa dele apontam uma rede de homens envolvidos na compra de vídeos, onde o maníaco filma a mutilação, tortura imputada aos gatos. A plataforma que nós conhecemos como Discord. A polícia investigou a rede de envolvimento do crime. No dia 29 de setembro de 2023, a ONG, que eu presido, liberou notícias e atualizações sobre os gatos resgatados, informando ainda que não estavam prontos para adoção, todos estavam ainda internados, tiveram suas unhas arrancadas, estavam com marcas de cordas que enforcaram a garganta e tantas outras marcas pelo corpo.
O laudo da veterinária ainda informou que eles tiveram os dentes quebrados e arrancados. Todos estavam magros e debilitados. No entanto, no resgate foi constatado que um deles havia sido morto um pouco antes da equipe da ONG Sem Raça Definida chegar até a casa. No dia 8 de dezembro do mesmo ano, a ONG notificou a libertação do Facínora para passar o Natal em família. O advogado de defesa do torturador alegou que possui um grave transtorno psicótico. A desculpa do transtorno mental permite que esses homens altamente perigosos, onde vivem livremente nas ruas, cometendo crimes. O algoz está nas ruas e agora matando animais, com requintes de crueldade e ameaçando mulheres, inclusive as mulheres da ONG Sem Raça Definida. Nas redes sociais, ele demonstra sua inspiração nos jogos eletrônicos ultraviolentos, e depois de passar o Natal, o assassino passou a realizar ameaças às mulheres da ONG. No dia 10 de janeiro desse ano, do mesmo ano de 2023, onde foi feito esse artigo, as notícias da página Sem Raça Definida informaram que, às 3 horas da madrugada, uma das ativistas voluntárias recebeu dois vídeos de visualização única, eu fui a pessoa que recebeu, onde havia cena de gatos sendo torturados novamente. Cita no relato: no primeiro gato, um gato preto ainda vivo, com as patas abertas e amarradas, e a parte do peito mutilado na frente. Desculpem. No segundo vídeo, um gato branco com a parte do focinho arrancado. Imediatamente, a voluntária, que sou eu, reconheceu no fundo o mesmo local onde os gatos haviam sido torturados no dia 27/9. Em tom de deboche, complementou a mensagem com um miau. Minutos depois, recebeu mais um áudio de visualização única, com a música muito alta e um gato miando desesperadamente ao fundo. Com urgência, foi contatada a advogada da ONG, Sandra Arroio, onde começou a ligar sem retorno para o tal número. Na mesma tarde, também começamos a receber ameaças gravíssimas do mesmo contato, como consta no print e no BO que foi aberto naquele momento. Com o criminoso solto e protegido pelo escudo de doente mental, os crimes agravaram e agora caminham para um desfecho sexista, machista. O ódio das protetoras é o que motiva a tortura. O ódio às protetoras é o que motiva a tortura aos gatos e aos cães. Ou seria uma espécie de treinamento para o seu desejo mórbido de torturar. A relação entre o especismo e o sexismo é visível. O livro Crueldade contra Animais e Violência Doméstica contra Mulheres crava uma conexão real. Estuda a relação de duas formas de violência, especista e sexista. Segundo a autora Maria Padilha, os números encontrados com relação ao caso, a violência contra animais, parecem aumentar nas últimas décadas no Brasil. Os números apontam que os agressores em sua família não são só homens. Dentre os diversos tipos de violência praticadas contra animais de companhia, principalmente contra cães no contexto familiar, a violência física é a que predomina e tem o potencial agressor como o homem que agride uma mulher. Em suas considerações finais, a autora diz que, em geral, as pessoas não enxergam que as agressões contra animais estão interligadas com agressões de mulheres e crianças. Todo agressor covarde que vai agredir aquelas pessoas mais vulneráveis, mulheres, crianças e pessoas não humanas. Novamente, Anderson foi preso pela segunda vez por torturar e matar gatos e agora com o agravante de ameaçar as mulheres da ONG Sem Raça Definida. Já está solto novamente. Parece que a justiça está aguardando ele começar a torturar e matar crianças e mulheres. Não é possível que o judiciário não perceba a periculosidade de um marginal na sociedade. Estariam aguardando que ele compre outros tipos de armas e mate algumas pessoas humanas ou mantê-lo enjaulado em uma cadeia. O caso ganhou contornos perigosos no período que ele ficou encarcerado no início de 2024. Outros gatos apareceram torturados e enforcados e começaram a aparecer em Caxias do Sul, o que indica a sua rede de amigos nessas plataformas que compravam os vídeos de tortura e mantinham contato na Deep Web, estão atuando em solidariedade ao período em que o marginal estava preso. Reproduzo o informe realizado em 16 de fevereiro de 2024 pela ONG Sem Raça Definida.
Peço uma declaração de líder, presidente, assim que possível. Uma parte em momento oportuno, vereadora Andressa. Pois não, vereadora Andressa. Vereadora Andressa, eu queria lhe Segue parabenizar. no momento oportuno, vereadora Andressa Malman, em declaração da bancada do PDT. Obrigada, presidente. Esse artigo que a senhora está trazendo, tive a oportunidade de fazer a leitura dele semana passada e, de fato, achei extremamente interessante porque nada na nossa sociedade, seja os fenômenos sociais, culturais, eles não têm conexão uma coisa com a outra, né? Tudo está interligado. Então, não tem como eu ver uma situação de violência contra a mulher, por exemplo, contra uma criança, contra um idoso, e achar que isso não tem relação com a violência contra os animais. Então, esses fenômenos sociais precisam ser analisados, até para que a gente possa trabalhar para responder à raiz do problema. Enquanto isso, enquanto a gente não consegue combater e trabalhar na raiz, porque infelizmente a nossa sociedade é da superficialidade e do imediatismo, a gente precisa dar respostas concretas a esses crimes graves que acontecem. Então, o torturador de gatos, as pessoas, os adolescentes que violentaram o cão-orelha, esses que violentaram o cachorro aqui em Caxias e outros tantas situações que a gente percebe, nós não podemos tolerar e não podemos achar que a impunidade vai nos levar a algum lugar. É grave, né? E aí que se a gente for analisar esses casos, a gente vai ver que provavelmente existe algum outro tipo de violência, né, na família, enfim. Então, é essencial. E eu diria que a violência contra os animais é a ponta do iceberg. A gente olha ali para aquele momento, aí tu vai olhando mais a fundo e percebe que tem um monte de coisa, né? Mas a gente precisa tratar isso urgentemente e não dá para a gente ser impune. Então, é inaceitável que o torturador de gatos esteja livre, né? Nós precisamos, sim, cobrar medidas e justiças dos nossos órgãos. Obrigada, vereadora Andressa. Eu fico chocada em saber que uma pessoa que cometeu tais brutalidades, que já houve outros indícios também, com crianças, mulheres, inclusive eu, né? Sofri ameaças do torturador por muitas vezes e eu sei o grau da gravidade disso e eu não consigo entender como o judiciário permite que pessoas assim vivam em sociedade, com tranquilidade. Isso para mim não é normal. Ele começou com gatos, crianças, mulheres, até onde eles vão chegar? Eu anexo esse caso ao caso da orelha pela brutalidade. Eu acho que independente da idade, independente do contexto, nunca se descobriu ao certo, mesmo com todos os estudos que a gente fez, qual seria a ideia de fato desse torturador de gatos, né? É o sadismo, é o sexismo, é o cultuísmo. Nós buscamos todos esses estudos durante esses anos, mas realmente nunca conseguimos descobrir. Pois não, vereador Iago. Obrigado, queria agradecer todo o empenho, a gente não cansa de falar aqui, mas tem que lembrar toda vez, Quero uma parte também, o empenho que vereadora a senhora Andressa. tem nesse tema e dizer como a gente tem que mudar e repensar como sociedade, muita coisa errada ainda, muita coisa que a gente precisa evoluir, né? E a senhora vem combatendo isso aí, mas é sempre bom porque uma cidade sem alguém que combata esse tipo de pessoa, que comete esse tipo de crime, eles percebem, né? Tem diversos estudos que dizem que pedófilos avaliam a vítima, né? Tem um estudo americano, salvo engano, que avaliam a vítima pela família. Se é uma família mais suscetível, se às vezes não tem a presença do pai, de alguma figura até paterna por perto ou de cuidado maior, vai acabar pegando aquela vítima. E isso aqui é basicamente a mesma questão. Se eles veem que é uma cidade que não tem uma delegacia especializada, se não tem uma polícia que pune quem faz esse tipo de coisa, para eles vai ficar mais fácil fazer. Então a gente tem que cobrar isso cada vez mais. Parabéns pelo trabalho. Vereador Iago, falando sobre isso, de pedofilia, da não presença dos pais, de uma família vulnerável, eu gostaria de saltar ao senhor um agradecimento público. Eu tive um problema com... Uma amiga minha teve um problema com uma pessoa que estava deixando cartas e outros apetrechos em frente à sua casa. E aí eu faço uma reflexão que faz muito sentido o que o senhor falou, porque ela mora sozinha, ela só está com seus animais, ela mora num lugar afastado e ficou muito vulnerável a uma situação dessas acontecer. Ela trabalha até tarde, até a 00:20, tá? E ela vai sozinha para casa. Nesse dia ela foi de carona porque estava sendo perseguida
mesmo assim, ele deixa apetrechos, inclusive com ganchos no portão da sua casa há muito tempo e nunca foi descoberto. Então, eu agradeço ao senhor e ao seu assessor que estiveram lá das 8 da noite até a 1h da manhã, fiscalizando e também amparando a saúde física dela. Fico muito feliz que isso tenha acontecido. Ela estava desamparada nesse momento e faz muito sentido o que o senhor falou. Sua parte, vereador. Obrigado, vereador Andressa Malman. Primeiro, lhe parabenizar. Quero, na verdade, se me permitir, parabenizar a senhora e a vereadora Marisol, que antecedeu a fala no Grande Expediente e que traz o tema tão sensível e necessário relacionado às mães, né, e aos atendimentos. Meu gabinete... o meu assessor e a Jaque passaram por uma situação como essa. A Jaque estava esperando o bebê e foi um caso muito comentado na cidade. Eu tive lá no Hospital Geral, conversando lá no setor da maternidade, enfim. Então, e a vereadora, estamos juntos também, vereadora Marisol, nessa luta. E a vereadora Andressa Malman, que é dessa legislatura e certamente da história da Câmara de Vereadores, quem mais tem propriedade para falar sobre o tema do cuidado aos animais, porque vem nessa posição, né, de ter a ONG, de trazer a dor dos protetores independentes que sofrem sem apoio. Então, acho que a senhora é necessária, vereadora Andressa Malman, e eu aprendo com a senhora, né? O meu lugar de fala é de alguém que não conhece e que é parceiro nessa luta, mas na luta do poder público fazer a sua parte. E é nesse sentido, nessa toada desse ato horrível do cão-orelha, que nós protocolamos os projetos de lei, né? Um que trata de um banco de dados dos animais perdidos e de saúde mental para as cuidadoras e protetoras. Para mim, e eu não falo como um especialista, mas do pouco que eu leio, vereador Iago, já que o senhor trouxe dados, eu acho que, em geral, a violência aos animais está relacionada a outras violências. Em geral, a sociedade diz, mas o cara matou o cachorro, mas não matou a pessoa. Mas eu acho que, em geral, essa pessoa que vai maltratar o animal é a que pode maltratar o idoso, que pode maltratar a mulher, que pode, né, maltratar outros grupos, pessoas e a sociedade como um todo. Então, é necessário a senhora estar aqui nos provocando, conte sempre com a gente. Obrigada, vereador Lucas. Vereadora Marisol, quero também te fazer um agradecimento. Foi uma das primeiras pessoas, quando eu entrei nessa casa, para fazer os meus 5 minutos de acordo de lideranças, que foi no dia do caso da torturadora, me dar um abraço e dizer que realmente entendia a dor que eu estava sentindo naquele momento, que não era fácil. Vereadora. Pois não. Eu quero só lhe dizer que eu não tinha me manifestado, porque eu tenho muita dificuldade, inclusive quando a senhora fala temas tão importantes, mas eu tenho até dificuldade de lhe olhar nos olhos, porque a gente absolutamente se emociona demais, né? Mas a gente precisa tratar, mais ou menos como o tema que a gente estava falando antes, assim, o quanto é complexo e difícil a gente falar sobre isso. E se para quem não está diretamente vivendo, a gente ouve e se emociona, imagina para quem está diretamente vivendo. Eu consigo pensar como seria, talvez não tenha a milésima parte, assim, mas do quanto é difícil essa vida de quem realmente se dedica numa proteção tão grande. Uma declaração de né? líder da bancada do PT. E ter que vivenciar esse tipo de coisa, essa agressão, esse ódio espalhado, esse absurdo que a gente vive hoje, né? Então, parabéns por trazer e por essa coragem mesmo de tratar de temas tão delicados e nos colocar junto nisso. E nós estamos juntas mesmo nisso, né? Eu sei desse amor do tamanho do mundo, graças muito à senhora e à Valesca maravilhosa, né? Que eu tenho a minha gatinha hoje, e consigo compreender, por meio de adoção, e consigo compreender efetivamente o que é. Então, esse amor que é nosso, mas eu consigo compreender de uma maneira muito pequena, perto do que vocês enfrentam, das dificuldades muito maiores. Então, conte sempre conosco para aquilo que for preciso, para enfrentar, para acolher e para ajudar de maneira mais efetiva mesmo, né? Para que a gente não esteja enxugando gelo e para que a gente não permita
que esse tipo de agressor permaneça convivendo, porque, como a senhora trouxe brilhantemente, é o início só, né? Porque quem tem esse ódio absurdo e que comete uma violência contra um animal, obviamente vai buscar outros vulneráveis e indefesos para fazer o mesmo. Eu não tenho dúvida das suas palavras. Parabéns sempre pelo trabalho. Obrigada, vereadora. Obrigado, colegas. A manifestação de vocês é sempre muito solidária, muito empática ao nosso trabalho diário, que todos imaginam, principalmente nesse caso, que foi um caso que marcou muito a minha vida. E a atenção que eu peço, sei que está acabando o meu tempo, presidente, mas a atenção que eu peço a vocês é que a gente construa aqui políticas públicas, inclusive nesse campo de adolescentes, no uso da internet. Imaginem que essa plataforma, somente do Anderson, tinha mais de 6 mil seguidores nessa cidade, que assistiam, vendiam e gostavam. Essa é a ponta do iceberg. Eu quero agradecer também a esse artigo maravilhoso que contextualizou palavras que eu não conseguiria falar, da Patrícia Lessa. Agradecer a todos os colegas pelo apoio de sempre. Bom dia. Obrigado, presidente, pelo tempo. Obrigado, vereadora. Em declaração de